eu fazer a leitura, eu gostaria de perguntar: tem alguma irmã presente que te chama Ivone? A irmã Ivone está presente? Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esther. Vamos meditar no que o Senhor tem reservado para nós essa noite. No livro de Esther, eu vou ler capítulo 2, versículos 5, 6, 7, 16 e 17. O versículo 5 diz assim: e havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quisa, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados por Jeconias, rei de Judá, ao qual transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia. Versículo 6. Versículo 7. Este criado era Radassa, que é Esther, filho de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomaram por filha. Versículo 16 e 17. Assim foi levado Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de baixo. Ó Deus amado e santo, eu te glorifico, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Também quero te glorificar, ó Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui presente, ó Pai. Que essa palavra, ó Senhor, nos deu, Senhor, debaixo de oração e de estudo, que ela venha alcançar cada coração aqui nessa noite, ó Deus. E neste momento eu vou repreender, ó Pai, toda certa do inimigo, toda distração, tudo aquilo que não provém de ti, que possa contribuir para que nós não entendamos a tua palavra. Abra, Pai, os nossos ouvidos espirituais nessa noite, para que possamos entender o teu querer nessa noite. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas o Senhor é tudo. E eu estou aqui nessa tua presença como vaso, ó Pai, para ser usado por ti. Então fala conosco, ó Deus. Fala comigo, ó Pai. Fala com cada irmão, cada irmã aqui presente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Este livro de Esther é uma história bastante conhecida, até muito romantizada, por Deus ter, na sua infinita sabedoria, ter criado um concurso de beleza para estabelecer o seu propósito naquele reino. A gente sabe que a história do livro de Esther começa com uma festa e termina com festa. E a gente sabe que a Esther e o Mardoqueu, eles moravam nessa província na Pérsia. Esse acontecimento não é em Jerusalém. Eles estavam numa terra distante. Os seus antepassados foram levados para lá cativos. E quando o rei Ciro permitiu que as pessoas voltassem para Jerusalém, ela e seu primo resolveram continuar lá. Lembrando que ela era uma moça órfã. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe, e o seu primo resolveu criá-la. E é interessante a gente pensar que eles estavam em um país distante, e é impossível não meditar nesse acontecimento sem pensar em nossas vidas também, porque nós também estamos em uma terra a qual nós não pertencemos. Nós também não somos cidadãos dessa terra, nós pertencemos ao reino de Deus. Eles estavam ali no meio daqueles costumes diferentes daquele ao qual Deus os ensinou, mas eles não se contaminavam com aquela terra. Era uma moça obediente ao seu primo, obediente, creio aos princípios da palavra do Senhor, que se não fosse assim, o Senhor não teria escolhido para salvar uma grande nação. E nós não podemos deixar de pegar essa primeira lição na vida dela, de que não importa onde nós estivermos, o local que nós estivermos, não podemos esquecer que nós não somos dessa terra, que o nosso lugar não é aqui, e que nós não podemos compactuar com as coisas desse reino. A Bíblia diz, na Epístola que escreveu, no 1º versículo
recusou, desobedeceu a ordem do rei. E o rei muito se indignou lá, que quem naquela época teria coragem de dizer não ao rei, ainda que ela fosse rainha, a palavra do rei é soberana. E mais uma vez eu paro para analisar, não tem como a gente ir meditando nessa palavra e não pensando em nós, que nós também temos um rei dos reis sobre a nossa vida, o qual a sua palavra é decreto. Ainda que muitos hoje em dia tentam dar um jeitinho na palavra, mudar a palavra a seu favor, fazendo aquilo que acham que deve ser, distorcendo o mandamento de Deus, a palavra do Senhor ainda continua sendo lei. E se Deus é rei, Ele falou, está falado. Assim como os reis da terra, se um rei constituído por Deus, ele tinha esse poder. Imagine o nosso Deus, que é rei dos reis e senhor dos senhores. Certo é que a Vasti não obedeceu à ordem do rei. E o rei muito se indignou, porque passou vergonha, que ele exibia sua bela esposa e ela não compareceu. E eles resolveram então, segundo os conselhos dos seus sábios ali, eles falaram, então vamos promover, vamos tirar, vamos decretar que Vasti não chegue mais para a sua presença. E vamos procurar outra, para que seja rainha em seu lugar. E então eles resolvem fazer esse concurso. E Mardoqueu coloca a sua prima. Quando eu falo tia, mas é prima, que era filha do tio dele. Então, irmãos, nesse contexto todo aí, ela demora um ano, ficar um ano de beleza, né? Para ser, não era só ela e mais algumas mulheres foram escolhidas também. E não havia um critério quanto à nacionalidade. Só a única exigência era que fosse dela e fosse virgem, uma das mulheres da província. E então ficaram ali um ano se embelezando. Aí quando chegou no dia, o eunuco chegou perto e perguntou para ela o que ela queria, se queria alguma coisa para se arrumar melhor, para se apresentar no dia que ela fosse diante do rei. E ela não quis nada. E aí eu me admiro de olhar para Esther, tão bela e tão humilde. Poderia querer, não, se fosse nós ali pedir alguma coisa, mais atavios, mais enfeites, mais maquiagem, ela não quis nada. E ela achou graça daquele eunuco. Certo é que quando ela se apresentou para o rei a amou e a escolheu como rainha. E ele nos vê como que Deus não precisa de ajuda nenhuma, não precisa derramar nenhum artifício, não precisa ser enfeitada, enganar. Quando Deus quer fazer, Ele faz com que nós temos o que nós somos. Existem pessoas por aí que acham que para conseguir alguma coisa precisa subornar, precisa usar de falsas palavras, precisa pagar alguma coisa. Ela não, ela na sua humildade, no seu lugar, no seu cantinho, obediente, com a sua naturalidade, ela alcançou o favor do rei. Aleluia! E nós aprendemos mais uma lição com ela, que a gente tem que chegar diante do Senhor com o que nós temos, porque o Senhor conhece o nosso coração. Ela não precisou chegar de artifício diante do rei, ela chegou naturalmente com aquilo que o Senhor tinha na vida dela, e assim ela alcançou a misericórdia, alcançou o favor, foi escolhida então como rainha. Então agora, uma moça órfã, sem pai, sem mãe, estrangeira em terra estranha, agora ela é rainha daquele povo ali, porque assim o Senhor a constituiu como rainha. E quando a gente olha esse contexto, a gente pensa assim, nossa, que bacana, né? A gente só pensa desse lado, agora ela manda, agora ela é rainha. E Mardoqueu? Não, ele agora é pai, que criou ela como filha, pai de uma rainha, mas ele era oficial do rei. E sabe onde é que ele estava? À porta do rei. Continuou no seu serviço da mesma forma. E um certo dia, ele lá, à porta do rei, exercendo o seu ofício, ele ouviu uma conspiração contra o rei, que alguém queria matá-lo. Ele imediatamente contou para a rainha, certo? E a rainha contou para o rei. E mais um ponto a favor da Esther. Ela não chegou lá para ganhar pontos com o rei contando que ficou sabendo, não. Ela contou o acontecido e deu a quem era de direito tipo assim, ela não pegou, nunca foi ela que descobriu. Ela deu toda a honra ao seu tio. Não, meu tio ouviu falar, o rei averiguou e acabou enfocando aqueles dois homens. Ok, ele fez esse fato, livrou a vida do rei de ser assassinado. E o que ele fez? Agora eu tenho mais um ponto com o rei. Eu, a minha prima é rainha, eu salvei o rei, ele falou para o rei. O que será que o rei vai fazer para mim? Imagina. E não fez nada, não ganhou nada com isso, mas ele
gente começa a analisar a vida dele dessa forma, porque ele não queria nada em troca. Porque o cristão de Deus, quando ele está a serviço do rei, dos reis, ele não se importa com recompensa. O que ele queria é fazer o que é certo. Ele ouviu a conspiração, ele ajudou, revelou a vida do rei e vida que continua. Porque quando a gente faz algo em troca, esperando alguma coisa, muitas vezes a gente se frustra, porque ele salvou a vida do rei e naquele momento o rei não fez nada por ele. E vocês acham que ele deixou de estar no serviço dele outro dia? Deixou de sorrir, deixou de viver a vida dele como deveria ser, não permaneceu da mesma forma. Isso é um ensino para nós, porque muitas vezes, quando as coisas não saem da forma que a gente quer, quantas vezes a gente se esforça tanto por alguém e a pessoa às vezes não faz um A por nós, não faz uma menção, nada. Ele esperou, continuou e foi ficando ali. E aí, nesse contexto todo, está ele levando a vida dele, Esther tranquilamente no palácio, reinando como rainha linda, poderosa. Aparece nesse contexto Amã. Amã era um lá dos sábios, né, um dos grandes lá do reino. E o rei resolveu colocá-lo como grande. Então, acima dele havia somente o rei. E ele se encheu tanto de si, que todas as pessoas que passavam tinham que se inclinar diante dele. E é interessante pensar que ele já era rico, segundo a história, e o rei levou ele ainda mais. Mardoqueu, que o ajudou, que o salvou, né? Continuava lá em pé, à porta do palácio, servindo, sem nenhuma vantagem, sem nenhuma honra. Só que esse homem era tão vaidoso, que ele passava e todo mundo tinha que se inclinar diante dele. E ele vem passando, todo mundo se inclina diante dele, ele passa, Mardoqueu não se inclina. Há muita controvérsia sobre essa questão de se inclinar ou não, mas a gente pensa que ele sabe muito bem diante de quem ele se inclina. Ele era um homem que conhecia o Deus dos deuses, não se inclina para qualquer um. Quem é de Deus não se rende para qualquer pessoa. Quantas pessoas hoje em dia que se dotam a qualquer um, mas não rende louvor a Deus do jeito que não se curva, bajula, faz de tudo pelo ser humano, mas não se curva diante de Deus. E esse era um homem íntegro, sincero, que com certeza ele sabia o Deus que ele servia e sabia que só a ele deveria prestar cultos. Aleluia! E ele não se curvou. E esse mãe ficou com muita ira, ficou com raiva dele, ficou com muita raiva. E eles não sabiam que a Esther era judia. E Mardoqueu, sabiamente, falou para ela não se declarar, aparentar onde ela era. E então, ele mandou, ele ficou mirado com Mardoqueu, e falou, gente, eu ficou com ira, queria matar. Ele armou um plano de conversar com o rei, porque ele não se inclinava. E sabe o que eu acho interessante, irmão, nesse contexto quando o rei descobriu? Não foi o rei, não foi o Amã que descobriu que Mardoqueu se inclinava para ele, não. Foi os amigos dele que trabalhavam com ele que começou a perceber que ele não se curvava quando ele passava. E aí o fofoqueiro foi lá e contou. Você reparou que o fulano de tal não se curva quando você passa? Mas, irmãos, quantas pessoas fazem isso, né? Quer te ver caído, quer te ver na pior. O homem nem percebeu, mas o Liguarudo fez questão de ir lá e contar e chamar a atenção para o que ele estava fazendo. E muitas vezes somos perseguidos, assim nós nem sabemos. Mas o Deus, o qual o nome não é registrado no livro de Esther, ele trabalha em oculto, ele trabalha em silêncio. Ele queria matá-lo. O nosso Deus estava por trás, mexendo em tudo para que ele tivesse a vitória no final. E aí, não satisfeito em irar-se somente com Mardoqueu, ele queria exterminar o povo todo. Eu não vou entrar nessa questão da perseguição do inimigo, exterminar o povo de Israel, eu vou nem entrar nessa questão, eu vou pensar só naquele povo que estava lá. E ele queria matar a todos. E ele chegou diante do rei. Eu acho interessante como que ele falou com o rei. Ele falou assim: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém o rei deixá-los ficar. Existe aí um povo, sim, um povo diferente, com as leis diferentes, com reis diferentes, com uma vida diferente, peregrino para uma cidade diferente, que era totalmente diferente deles naquele lugar. Essa diferença, irmão, que você tem com
Menina, todo mundo está fazendo o que tem. Você não paga nada, é bem satélite mesmo. Minha filha, eu já cortei muito essas coisas da minha vida. E essa coisa errada, eu não compactuo mesmo. Crente que é crente, não faz gato não. Crente que é crente, fica com o ficar não. Nós somos diferentes. Ah, é chamado de quadrado, sabe disso? Na minha escola eu sou assim, é quadrado. A Maria vai ser isso, é quadrado. E até mesmo no meio das ovelhas, eu sou criticado. Quer ser mais santo que todo mundo. Não, mas o cristão que é de Deus mesmo, ele não pode associar com o mundo não. Porque se você for fazer isso, aquilo, aceitar tudo, daqui a pouco você está igual a ele. Ô irmão, você é tão maravilhoso. Quando você está chegando no ambiente, o pessoal está falando bobagem, falando palavrão, você chega, eles param de falar. Ou eles te respeitando. Agora é triste quando você vê um cristão na roda dos escarnecedores, porque você passa, você não sabe quem é quem ali, quem é cristão e quem não é. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Deus nos chamou para fazer a diferença. É por isso que nós estamos num tempo de pessoas fracas, enfraquecidas, que não crescem diante do Senhor, que não desenvolvem, que não são felizes, com depressão, se matando, porque compactua, não estão nem com Deus, nem estão com o mundo. A Bíblia diz que ele vai vomitar aquele que é módulo, porque não se pode fazer a vontade do Senhor, compactua com o mundo. E as amizades? As amizades. Eu tenho certeza que esse povo que está na minha província ali, na Fortaleza de Suzano, esse pessoal ali, ele não dá qualquer um não. Vocês já começaram a prestar atenção que o grupo é diferente, ou o encontro é diferente? As irmãs ontem estavam reunidas, juntas, falando da Bíblia, cantando, né? A outra estava na família, o outro, a gente comunicou a nossa alegria, não é estar no meio dessa bagunça não. Não que a gente não viva, mas a gente sabe se portar porque somos cidadãos do céu. Deus nos chamou com um propósito. Glória a Deus. Certo é que Amã começou, foi lá e falou com o rei, fez a cabeça do rei. E ainda ele subornou o rei. Ele falou que daria para o rei, se dar 250 toneladas, se não me engano, de prata, o valor que ele ofereceu para o rei. Ele daria para os próprios corpos do rei, se ele ajudasse ele a acabar com aquele povo. Sabe o que o rei foi? O rei fez, ele tirou o anel deu o anel para ele e falou para ele fazer como ele achasse melhor, né? E mandou ele escrever um decreto. E ele jogou lá a sorte lá e escolheu uma data para exterminar todos os povos, e todo o povo de Deus. E a ordem era exterminar todos eles. E aí ele pegava o escolhe. O que ele escolhe? Vou lá, mato a família toda e pego todos os bens que ela tem para mim. A ordem era essa. Quando Mardoqueu ficou sabendo disso, ele rasgou as suas roupas, começou a chorar, a gritar pela rua. E chegou, e ele nem chegou na porta do rei, ficou lá de fora, porque não se podia chegar diante do rei em pães de saco. E a Esther está lá no seu palácio, né, talvez achando que era aquilo só que Deus tinha para ela, ser rainha e bom, só que não. Aí ela ficou sabendo que ele estava todo cheio de saco lá, né? Eu estou cogitando, eu sei que a pessoa vai pensar que ele está fazendo passar vergonha. Meu tio vai dar todo de pano para saber o que aconteceu. Procurou saber o que havia acontecido e contou tudo. E ele foi tão minucioso que ele mandou até a cópia do decreto para ela ver que era verdade mesmo. E ela falou, disse para ele, mandou o serviçal dela falar que ela não tem acesso ao rei. Porque nesse recado que ele mandou para ela, ele pediu que ela intercedesse ao rei em favor deles, para que essa matança não acontecesse. Aí ela foi. Ele foi falando esse recado para ela, falando assim, que tinha muitos dias que ela não chegava perto do rei. Já havia 30 dias que ela não tinha acesso ao rei, que não havia chamado. Que ninguém poderia chegar diante do rei se não fosse chamado. Ele correria risco de morrer. E ela ficou preocupada. Aí ele falou para ela assim, olha, eu achei tão legal, que eu vou ler para os que ela falou assim, ela falou assim, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Olha a convicção dele, que se ela não fizesse nada, tinha certeza que algum escape viria, mesmo se ela não fizesse nada. E o interessante nesse ponto é que ela estava lá tranquila, mas o propósito de Deus na vida dela não era somente ser rainha. Quando imagina, quem mais, alguém poderia pensar assim, quem mais é mais importante do que ser a rainha mais poderosa de todas as 127 províncias?
seria mais importante, sim, estar a serviço do Rei dos Reis. Aleluia! Ter uma vida de propósito para com o Senhor, porque nós não estamos nessa terra em vão. Ela não está na terra estrangeira à toa, não. Já tinha esse plano traçado dela salvar o povo de Deus do extermínio. E aí, o que ela fez? O que o cristão faz quando fica sabendo? Tinha dado, umas datas certas para todo mundo morrer. Ela falou: então eu vou fazer. Se eu perecer, perecerei. Aí ela vai e convoca o jejum. Manda todo mundo jejuar 3 dias. Ela e as moças também vão jejuar 3 dias direto. Porque o cristão de Deus, quando ele passa uma prova, quando chega a sentença na casa dele, ele não sai para a rede social para reclamar. Ele não vai fazer fofoca, ele não vai processar a pessoa, ele vai para o jejum, ele vai para a oração, ele vai clamar. E foi isso que ela fez, porque ela era rainha, mas tinha um rei dos reis maior que ela, e que ele poderia mudar aquela situação. Então eles jejuaram, clamaram por 3 dias. E passando 3 dias, eu acho muito linda essa parte, que ela foi lá sem ser convidada. E ficou lá andando. Quando você chegava diante do rei, sem ser convidado, você poderia viver ou poderia morrer. Se ele estendesse o cetro para você, né, e chamasse, você viveria. Mas se ele não, caso contrário, você morreria. E eu imagino que Esther vestiu as suas vestes reais, se preparou para se apresentar diante dele. Eu acho muito lindo isso. Porque a gente, quando vai diante de alguém, diante do rei, né, a gente não vai de qualquer maneira. A gente vai com reverência. Ela se preparou, além de jejuar, se preparou e chegou até diante dele. E eu imagino ela corrodando para lá e para cá, né, e tal. E ele vai e a chama. E estende o cetro para ela. E pergunta para ela o que estava acontecendo. E fala com ela: pede o que queres. Aleluia. Nós temos um rei presente aqui também. Ele quer saber o que nós queremos. Porque o seu cetro de amor está estendido para nós nessa noite. E nós podemos tocá-lo e mencionar aquilo que nós necessitamos. Aleluia. E ele falou para ela: pede que ganhe até a metade do reino te darei. Era uma expressão que eles costumavam usar de falar o que você quiser. E olha que coisa maravilhosa de uma mulher sábia, de uma mulher que sabe o que quer. Ela foi e não vai dar isso. Você não quer te contar? Você está sabendo o que está acontecendo aí? Não. Não quero te convidar para um banquete. Primeiro chegar para ela: não quero te convidar para um banquete. Porque olha a sabedoria, gente. Quando a gente chega diante de Deus, a gente tem que adorar primeiro. Deixa eu adorar. Deixa eu te servir primeiro. Deixa eu preparar um banquete, receber com todas as honras. Não chegou pedindo a pessoa de pecado. Assim somos nós. Quando o cristão, ele se ajoelha diante de Deus, que ele se derrama perante ele, que ele o adora, ele move o coração de Deus. Aí como é que Deus não move as mãos para nos abençoar? Ela foi sábia. Ela chegou e ele falou assim: não, eu quero você e a mãe, cara. Olha uma coisa linda. Sabendo quem é que queria acabar com ela, sem receio, sem raiva, sem nada. Imagina que nesses dias de oração, Deus deu para ela essa estratégia. Chegaram lá, aí no outro dia, ele chegou e Naamã ficou todo, e a mãe ficou todo mentindo. Não, hoje eu vou no banquete com a rainha todo, que tem gente que vive disso, não tem humildade nenhuma. E chegando lá de novo, tomaram vinho, e o rei perguntou de novo para ela o que ela queria. E ela novamente: não, eu quero amanhã, você e a mãe aqui de novo, para poder um banquete para vocês. Olha que lindo, né? Isso é uma coisa muito importante, deve ter pensado. Já está, né? E postergando tanto. E aí, e a mãe foi toda. Pode saber como que a pessoa que não é de Deus é. Ele está todo mentindo, porque ele é o mais alto, né? Acima dele só o rei. Ele foi jantar com a rainha, ia jantar com a rainha, saiu todo cheio de si, contando as suas vantagens. Quando ele bate o olho, ele matoqueiro, cai em tristeza. A pessoa com Deus não está dizendo com nada. Tem gente que é assim. Deus está usando, Deus está operando, Deus está fazendo. Uma coisinha é capaz de dar alegria à voz dela. Ele, vou dar para você, porque não é de Deus, porque ele é perverso mesmo, e o objetivo dele era matar, né? E aí chegou em casa, né, todo, falou com a mulher dele, irado. Sabe o que você faz? Você não vai lá conversar com o rei? Faz uma forca, mata esse homem de uma vez. Estou falando nas minhas palavras, né, irmãos? E ele fez uma
Alguns estudiosos falam que é muito alto, uns falam que foi, que colocou foi num lugar muito alto mesmo, outros falam que é 8 metros. Certo é que, segundo as medidas de povo, são mais de 20 metros de altura a forca que ele preparou para Amã. E ele, ele nem esperou, estava com tanta ira de Mardoqueu, que ele nem esperou chegar o dia da matança, queria matar Deus enforcado por cima. Porque no decreto real, todo mundo deveria matar qualquer judeu nesse dia. Eu não vou nem esperar, eu quero ver ele morto já. Porque o inimigo, irmãos, das nossas almas, ele está ao nosso redor, rugindo como leão, quer nos estragar, ele quer nos matar. E se não fosse a misericórdia do Senhor, seríamos devorados vivos. Se você está vivo hoje, é porque Deus tem te guardado. Porque para Satanás, você estaria morto há muito tempo. Não fica achando que é sorte, não. É Deus te guardando mesmo. Que Satanás quer nos matar. E quer nos matar é no pecado. Não nem chama aqui para o céu, né? E aí, chegou lá. Ele foi para o banquete, né? Foi lá, nem deu tempo. Ele organizou lá, mandou fazer a fogo. Foi para o banquete. Olha que coisa maravilhosa. Antes disso, o rei ele perdeu o sono. Vocês não passam na frente, é isso. O rei perdeu o sono à noite. Enquanto Amã estava lá, preparando a forca para poder matar, Deus já estava lá perturbando o sono do rei para honrá-lo. E não perdia o preço. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai, o rei perde o sono, pega o livro das crônicas, chega lá, quando começa a ler o livro, ele vê a história desse Mardoqueu que uma vez o livrou da morte. Sabe quanto tempo que passou para o rei lembrar dele? Não foi nem 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos, foram 5 anos. 5 anos sem receber o favor do rei, sem ser recompensado. 5 anos na porta do rei lá, firme, trabalhando do mesmo jeito, sem reclamar, sem murmurar, firme no seu ofício. Assim somos nós na casa de Deus. Às vezes não estamos no carro, a gente tem que estar na igreja, mas fica firme no seu lugar que o pastor te colocou, que Deus te colocou. Não murmura. Estou fazendo pouco, estou fazendo muito. Não murmura. Fica firme naquilo que Deus te colocou, que na hora certa o Senhor vai te exaltar. Porque nós precisamos, irmão, é de ser exaltados por Deus. A glória dessa terra não te merece, não. Se você está sendo injustiçado, fica como uma Mardoqueu, fica firme no seu lugar. Para passar 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas a sua hora vai chegar, porque Deus é justo, Deus é fiel. Aleluia. Se o homem esqueceu de você, Deus ele não se esquece. Deus perturbou ele naquela noite para que ele acordasse e lembrasse dele. E aí o rei acorda e vai lá e começa e pergunta quem estava fora, né? Quem está no palácio? Estava lá, né? Amã já querendo pedir o rei para poder matar enforcado no Mardoqueu. Está lá parado, e ele vai poder chamar. E a pessoa é tão orgulhosa, eu só penso nela mesma, né? Que o rei foi para ele assim: olha, quem que se faz uma pessoa que o rei quer honrar? Ele pensou: sou eu, né? Só pode ser lógico, sou, né? Estou cheio de si. Sabe o que eu acho que o rei deveria fazer? E aqui eu fiquei prestando atenção, como que ele queria tudo rei, ele era invejoso também. Olha só, ele falou: sabe o que você tem que fazer, rei? O senhor coloca nele a sua veste real, o seu cavalo, a sua coroa, pega a pessoa mais alta, o príncipe mais alto aí que você tem, para poder puxá-lo, andar com ele pela rua, falando que esse é o homem a quem Deus quer honrar. E ele foi falando sobre já imaginando a coroa na cabeça, já imaginando ele montado naquele cavalo, andando pela rua, sendo ovacionado pelo povo. Aí, então faça isso para mim com Mardoqueu. Vocês imaginam a cara desse homem nessa hora? E ele teve ele mesmo. Teve que ir lá, pegar a veste real, pegar a coroa, pegar o cavalo e ele puxar ele para a cidade. Aleluia! É isso que Deus faz. Aquele que quer te matar, quer te derrubar, o Senhor levanta para te abençoar, porque Ele é Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o nosso Deus faz. A sua hora vai chegar. Fica firme. Não vai ser qualquer não. Foi no maioral. Não é qualquer roupa, não é veste real. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E aí, imagina, sabe o que ele fez? Ele foi embora com a cara coberta de vergonha. De vergonha. Chegando lá, foi pro tal banquete. Foi pro banquete da Esther. Ainda restava esperança, né?
foi no banquete. E quando eles haviam falado com ele assim, para poder matar, ele colocava assim, mata ele, depois vai para o banquete. A pessoa mata, depois vai comemorar, vai para o banquete. Quando ele chegou lá no banquete, aí o rei perguntou para Esther, né, o que ela queria. E ele ainda foi. Quando chegou lá, ela falou e apontou diretamente para ele. Ela contou assim, que o irmão queria ler, mas eu não vou ler. Os irmãos conhecem a história. Ela chegou e contou para o rei tudo que havia acontecido. E que falou, esse mal, esse homem mau, quer exterminar a mim e todo o meu povo. E quando ele ouviu aquilo, ele quase caiu para trás. E fez o movimento, deixou o rei mais irado ainda. E um ainda falou assim, ó, ele aí, que está querendo matar, aquele lá que fez o favor para o rei, aquele que te salvou da morte, rei. E ele deu mais, ele deu mais uma forca de 20 metros para poder matá-lo. Ah, é? O rei falou, então já que ele fez a forca, quem vai morrer nela é ele. E ele foi enforcado na forca que ele havia preparado para o bloqueio. O nosso Deus, Ele faz isso. Aquele que prepara a armadilha para nós, Deus converte a bênção. E quem cai na armadilha é Ele. Nós não nos alegramos com o mal do outro, mas nós sabemos que o nosso Deus peleja por nós. Alguém falou nessa noite, nós somos meninos dos olhos de Deus. Acho que está que falou. Deus tem ciúme, cuidar de nós. Aquele que mexe com você. Não fica achando que está impune, não. Que não vai sair impune, não. Uma hora Deus se levanta em nosso favor. E Ele vai ter que ver a vitória na sua vida. Mas permanece fiel na presença do Senhor. Deus não matou, né, morreu Amã, mas havia um problema. Quando o rei dá um decreto, o decreto não pode ser revogado. Ele já havia decretado que tal dia o povo ia morrer. E aí, como fazer isso? Aí a rainha Esther pediu que ele mudasse. Ele falou assim que não poderia mudar. E uma vez que o rei falou da palavra, e rei que é rei, tem palavra. O nosso Deus é rei. Se ele falou, vai falar. Se ele prometeu, está prometido. Se ele falou que ele vai dar, ele vai dar. Se ele falou que vai abrir a porta, ele vai abrir a porta. Se ele falou que ele vai te honrar, ele vai te honrar. Se ele falou que vai te curar, ele vai te curar. Porque palavra de rei não volta atrás. E o nosso rei é o rei soberano. E ele é fiel para cumprir aquilo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que ele fez? Ele não havia dado o anel para a Amã outra vez? Deu o anel para ela, para que fizesse um novo decreto. Sabe o que o decreto falava? Que eles poderiam se defender nesse dia. E o que eles fizeram? Desculpa, irmãos. Eles se defenderam. Quando chegou o dia da matança, o povo de Israel, glória a Deus, o povo de Israel se preparou, né? O povo de Deus. E quando eles foram para atacá-los, eles atacaram de volta e mataram. E o que eu acho bacana foi uma matança. Numa determinada parte, lá vai 75 mil pessoas mortas. E o que eu acho bacana nisso é que eles teriam direito de pegar o espólio também. Eles nem fizeram nada, aquele povo de lá. Porque povo de Deus, que é povo de Deus, não precisa de miséria dessa terra, não. Não precisa de esmola dessa terra, não. Eles não fizeram nada deles. Eles só se defenderam. Porque o cristão de Deus, ele não quer aproveitar do inimigo derrotado, não. Como se diz para ele, não chuta cachorro morto, não. É aquele tipo de irmão que se o outro deu um tapa nesse maltratou, ele fala, te perdoa em nome de Jesus. Se fosse outro, eu vou pegar, eu vou matar, vou pegar tudo dele para mim e vou tacar fogo na casa dele. Porque o povo não deve ser negativo, mas o Santo Deus não é assim, não. E no final daquele dia, irmãos, foi festa. Porque Deus deu um grande livramento. Um Deus poderoso trabalha em silêncio. Um Deus de estratégia para Esther, de estratégia para o primo dela. Um Deus que agiu no silêncio. Um Deus que honrou aquele de quem alguém havia se esquecido. Que o nosso Deus, Ele faz isso. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que exalta. É um Deus que faz. Ele derruba, Ele levanta, Ele exalta, Ele abate, Ele mata, Ele faz viver. Esse é o nosso Deus. Rei e Senhor do Senhor. Você acredita nisso? Você crê que esse Deus, Ele faz isso hoje ainda? Que o Deus que livrou da nação, o Deus que ouviu, o Deus que honrou, Ele está aqui nessa noite. Ele pode honrar. Você crê nisso? Você pode dar glória a esse Deus em nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Então, irmãos, essa é a palavra que eu deixo para nós nessa noite.
Tem alguém que quer renovar esses votos com esse rei nessa noite? Quer receber a oração dos nossos pastores aqui?